Tá? Se alguém chegar nesse meio tempo, eu anoto. O que eu... Ah, tá. E eu vou... se vocês escreverem, vocês podem participar ou falando, daí ativa o microfone, ou por escrito, tá? Se alguém chegar depois, no fim da aula, vocês me avisam para eu completar a chamada aqui, tá? Hoje nós vamos falar dos substantivos. Todo mundo está me ouvindo bem nessa... Se eu venho aqui, ó, continua me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu vou ver aqui. Os substantivos, vocês já estudaram no Fundamental 1, que são palavras que servem para quê? Para nomear... Não, é um sentido da frase? Tipo isso? Claro, ela vai dar um sentido na frase, mas antes de falar, deixa eu ver, foi o Gabriel que chegou, né? Foi o Gabriel que chegou agora? A Ana Luísa que voltou. Ah, tá, eu botei Gabriel aqui. É que às vezes as pessoas saem sem querer e voltam. Sim, sim. Mas quem é a Luciana Leão que fica mandando aqui no... Aí a Luísa, a Luciana Rapete é a Ana Luísa. Não, a Luciana Leão aqui. Então, é a Luísa. Então é melhor ela falar no microfone. Agora o Gabriel entrou. É Gabriel que entrou aí? A Maria Eduarda entrou. A tela da TV não precisa olhar, tá? Mas eu gosto de ter, assim, um título, porque daí na hora de vocês pegarem o filme para assistir a aula, já tem ali o assunto, tá? Vocês não vão precisar ler ali, não se preocupe, tá? Então, nós hoje vamos falar dos substantivos, que, como a Gabriela falou ali, servem para nomear tudo, tudinho. Qualquer coisa que existe e tem um nome, esse nome é um substantivo. Por exemplo, uma pessoa, ela tem esse nome, que é pessoa, e ela tem um nome próprio dela, né? Cada um de nós, quando vocês entraram aí, tinha um nome próprio escrito, que nem sempre é o nome próprio de vocês. Por isso que eu tive que perguntar, né? Então, os substantivos servem para dar nome às coisas. Aí é a classe de palavras que tem mais palavras, tá? É a maior classe de palavras que existe, tá? Então, o substantivo é tão importante que quando alguém diz assim, estou esperando um bebê, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é qual? Qual é o nome? Menino ou menina? Menino ou menina, né? Muita gente pergunta. E logo, se a pessoa já sabe, a gente pergunta qual é o nome. Alguém fala assim, eu tenho um gatinho, um cachorrinho, o que pergunta? Qual é o nome? Qual é o nome? Né? Muitas vezes, o nome é uma coisa que a gente dá muito valor. Tá? Então, cada objeto, cada lugar, cada ser tem um nome. E isso é o substantivo. Tá? Hoje, especificamente, não precisa... Eu sei que tá assim, dá para vocês lerem, né? O nome grande que está ali. Todo mundo consegue ler? Dá para ler. Dá para ler. Hoje nós vamos ver os tipos de substantivos, porque os substantivos vão ser divididos em vários tipos. Tá? A maioria, o substantivo vai ser um tipo ou outro. Por exemplo, aqui, comum ou próprio. O que é o substantivo comum? Quem sabe dizer? Substantivo comum é o que dá o nome para uma pessoa ou para qualquer coisa? Ou para qualquer coisa. Ou seja, é o nome que todos os daquela espécie têm. Por exemplo, olhem aqui. O que eu tenho aqui? Está entendendo? Não dá pra ver o que é.
4 controles? 5 controles? Controle. Controle é o nome comum de todas essas coisas aqui. Né? Todos eles são controles. Cada um é de uma coisa. Mas todos eles são controles. Se eu pegar... Peraí, agora eu não posso... Ui! Só um pouquinho. Sim, já é, né? Ô, prof, Oi. pode pedir pro Gabriel tirar o som dele, que tá dando barulho da respiração, a gente tira o som, ele põe o som de novo. Gabriel, tu ouviu os colegas falando? A colega falando? Agora que eu vou ler o que vocês botaram aqui. Gente, vocês ficaram falando um monte enquanto eu expliquei. Desliga o microfone, Gabriel. Gabriel, tu tinha lido tudo aquilo ali? Tu podia ver se teu microfone está incomodando? Ô, Gabriel, desliga o microfone, tá atrapalhando. Gabriel e todos. O nome, o microfone deve ser usado só na hora que vocês vão falar. Não precisa outra pessoa desligar o microfone dele, basta ele mesmo desligar. Combinado, Gabriel? E se ele não desligar, prof, que tem que desligar, vocês têm que... Aí vocês me falam, tá? Porque senão um fica desligando o outro em vez de vocês prestarem atenção. Então, daí não foca na aula. Gabriel, desliga, por favor. Eu não acredito que ainda tá. Ainda tá ligado, Gabriel? Tá. Então, comum é o nome que serve, e agora deixa eu só achar a minha câmera aqui. É o nome que serve para todos da mesma espécie, tá? Quando eu olho o nome de vocês aqui na chamada, ó, deixa eu pegar aqui a lista de chamada de vocês, eu olho assim, sem olhar cada um, o que eu vou pensar que ali tem? Nomes dos alunos. Então, alunos é o nome comum, é o substantivo comum a todos os alunos, a todos dessa espécie. Depois, se eu olho especificamente, vou olhando Vitória, Sofia, Samuel, Pedro, Nicolas, Natália. Esses são os nomes comuns ou próprios? Comuns. Próprios. O nome próprio da Natália é Natália. O nome próprio da Maria Clara é Maria Clara. Tá? Então, nesse caso, é o nome próprio daquela pessoa. E apelido? Duda. É próprio ou é comum? Próprio. Próprio também. Muito bem. Então, nome e apelido, os dois. E qual é a marca do nome próprio? Se o nome é próprio, como é que eu tenho que escrever? Letra maiúscula. Com a letra maiúscula, a inicial maiúscula. Tá? Então, a diferença do nome próprio do nome comum, vocês já entenderam. Comum a todos de uma mesma espécie e o nome próprio daquela pessoa. Então, aqui nos exemplos, eu botei cidade. Cidade é o nome comum a todas. E qual pode ser um nome próprio de cidade? Floripa. Florianópolis. Sim, Florianópolis. Ó, Floripa é o apelido, também é próprio. Tá? Pessoal, olha só. Eu continuo vendo que vocês estão nessa função do som. Qual é o problema do Gabriel, do som do Gabriel? Por que vocês desligam o som dele? Atrapalha um pouco, é porque dá pra ouvir ele respirando, não dá pra ouvir você. Tá. Gabriel, entendeu? Tá. E a partir de agora,
Não fiquem fazendo mais isso, senão você se distrai. Tá. O nome próprio de um professor ou uma professora. Cecília? Cecília. Tá? O nome próprio de uma gata. Chanel, sei lá. Esse negócio aí. Mel. Hã? Mel. Mel. Minha gatinha. Eu botei o nome de uma cantinha aqui. Tá? E ali eu botei também o nome próprio de um vírus. Coronavírus. Coronavírus. Tá? A maioria das coisas, objetos, não tem nome próprio, né? Eu posso simplesmente dizer meu celular, meu copo, o caderno, são nomes comuns e que normalmente não têm um nome próprio equivalente, tá? Às vezes, um objeto muito especial para a pessoa, pode ela colocar um nome próprio, mas não é o mais geral que acontece. Até quem é que estava lendo na sala o diário de Anne Frank? Cecília, eu tenho uma dúvida. Fala. Então, por exemplo, eu tenho um ursinho de pelúcia. Mentira, não tenho não. Por exemplo, eu Sim, tenho um se ursinho tiver. de pelúcia. Pai Aí de eu uma coloco o nome infância. dele de, sei lá, Jubes Creuso. Ele vai Igor. ser um nome próprio? Nome próprio do teu sim, tá? Então, eu ia contar que a Anne Frank, aquela que escreveu o diário no tempo de guerra, aquela menina, o diário dela era Kitty. Ela chamava ele de Kitty, o caderno, né? Então, a palavra comum, o substantivo comum é diário, e o nome próprio, o substantivo próprio, Kitty, tá? Então, no caso do teu Ok, sim, Cecília. ele teria sim um nome próprio. Então, prof, então aquele programa Hello Kitty é tipo o Lá Diário? Não, vou lá, Kitty, é que Kitty é um nome normalmente de gato, né? Kitty. Mas o nome do diário da menina era Kitty, mas podia ser Cecília. Que era como se ela conversasse com aquela pessoa, com aquele personagem. Entendeu? Entendeu? A palavra Kitty não quer dizer diário. O nome do diário dela é Kitty. Entendi. Entendeu? Outros dois tipos, um tempo sem escrever no meu diário. Essa pessoa que escreveu ali tem que escrever todo dia um pouquinho. E de vez em quando um poucão, tá? Então, tentem escrever pelo menos uma vez por semana mais comprido, assim. Prof, pode escrever só uma vez na semana? O melhor é escrever mais seguido, né? O nome é diário. É que tem tanta pouca coisa que eu faço na quarentena que daí eu deixo juntar a história. Mas tu pode... Pra mim é quase a mesma Tu pode fazer um dia, como eu falei ali, um dia sobre uma música, um dia sobre uma coisa que tu estava pensando, um dia sobre uma notícia que tu ouviste. Hoje eu ouvi tal coisa, achei curioso. Ok. Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo que abriu um shopping em Blumenau, as pessoas foram... Tinha muita gente lá, eu vi aquilo e fiquei muito chocada, porque não é para ter tanta gente no mesmo lugar. Então, eu poderia escrever sobre isso, né? As pessoas que trabalham no shopping foram obrigadas a ficar ali tocando música, batendo palma, cantando. Então, digamos que aquilo, eu tenha visto a notícia, não aconteceu exatamente comigo, mas eu vi a notícia e mexeu comigo. Então, eu posso escrever sobre isso, dizer que coisa ruim que, em vez de todo mundo ter ficado em casa, alguns foram obrigados a ficar ali, porque trabalhavam ali. E outros foram, mas por que será que eles foram? Então, eu poderia escrever sobre isso. Entendeu? Prof, eu tenho uma outra dúvida. Pode falar. Então, por exemplo, eu coloco uma gíria, não uma gíria, por exemplo, eu vou falar assim, não uma gíria, um apelido que o pessoal usa para abreviar mais rápido. Ou, não sei um exemplo, mas é um negócio assim, tipo uma gíria que o pessoal Tipo abrevia. S. Tipo Uma S. abreviação. N. Não. É tipo uma gíria, sabe? Por exemplo,
Peraí, vou tirar o som. Não sei um exemplo. Sim, mas por que você está falando isso? Porque, por exemplo, achei já um exemplo. Eu tava olhando para os meus cadernos, aí eu vi assim, aqueles lettering, sabe? Lettering é uma gíria que usam para abreviar, que o pessoal inventou e tal. Só que eles são o próprio comum. Lettering? Não, qualquer coisa assim, sabe? Que o pessoal inventa para abreviar alguma coisa, uma gíria. Como? Sim, mas lettering não é para abreviar, é uma palavra Não sei, estrangeira. alguma coisa assim. Eu só dei um exemplo É na um vez. substantivo comum. Substantivo comum. É como se fosse Vou dar um caligrafia. exemplo bom, porque eu não tenho exemplo na minha cabeça agora. É uma gíria mas para abreviar e tal, assim, que o pessoal inventa. Aí é um próprio comum. Mas é que depende do caso. No caso do lettering, ou digamos que eu uso uma palavra qualquer, em vez de dizer minha mochila, eu uso outra palavra para chamar a mochila. Se está funcionando como um nome, é um substantivo comum. Agora, se é a minha mochila especificamente, só ela vai ter esse nome, daí esse vai ser um substantivo próprio. Entendi. Prof, Tá? às vezes no diário, às vezes eu falo um palavrão ali e tal. No diário pode. No diário pode? Tá bom. Pode. Porque se realmente é o jeito que tu ia falar ali, pode botar no diário. Tá bom. Se tu consegue trocar por uma outra palavra que tu considere menos pesada, é melhor. Mas como o diário normalmente vai ser lido pela própria pessoa, e o objetivo é mesmo ser lido só ou por mim, ou por alguém que é muito íntimo, eu fico mais livre para colocar uma linguagem assim. Sim. Entendeu? Se depois a pessoa vai publicar esse diário, daí ela pode avaliar se é o caso de botar aquele palavrão ou não. Sim. Tá? Às vezes é legal você se dar em conta de que isso é um palavrão e tentar ver assim, como eu poderia dizer isso com outra palavra sem perder o sentido. Então, tem palavras que a gente consegue trocar, né? O palavrão. Em vez de dizer aquele palavrão, eu poderia dizer, estou muito pé da cara. Estou muito curiosa. Né? Ou paralelepípedo. Tá, voltando aqui aos tipos de substantivo. Então, há uma outra divisão que os substantivos têm, é que eles podem ser concretos ou abstratos. Tá? Normalmente, essa é a parte mais difícil de entender, porque o que é um substantivo abstrato? Quem acha que sabe definir? Ou o que é um substantivo concreto? Concreto é que dá para pegar, assim? Vamos ver. Então, vamos fazendo as hipóteses. E abstrato é tipo um sentimento, uma coisa assim que não dá para sentir com a mão? Talvez eu acho que eu sei. Concreto, por exemplo, eu falo um caderno. Um caderno eu consigo pegar. Agora eu falar para de falar com coisa. Uma palavra assim que não existe, é só uma palavra mesmo. Por exemplo, régua é uma palavra, também um objeto. Que tem ali, que dá para pegar. Agora, eu Quem é que tá falar... falando, Giovanni? Gabriel? Sim. Qual? Gabriel? Agora, se eu pegar outra coisa, tipo, para. Para. Não tem para pegar, não para. É só uma palavra. O para é um verbo, tá? Aqui a gente está tentando ver substantivo. Alguém começou falando como uma coisa... Quem foi que falou primeiro? Foi a Natália, eu acho. Ela falou que o abstrato não dava para pegar na mão e o concreto dava. O abstrato é tipo quando menores, o jeito mais fácil do professor explicar é esse, né? De pegar na mão. É verdade. E o concreto a gente consegue pegar na mão. Mas um jeito que nós vamos pensar agora para separar o que é concreto, o que é substantivo concreto do que é substantivo abstrato, vai ser o seguinte: se você tivesse que desenhar
uma folha de árvore, vocês imaginem que vocês estão desenhando uma folha de árvore, tá? Conseguiram? Todo mundo imaginou? Yes. Sim. Agora eu quero que vocês desenhem a dança. Imaginaram? O que você estava falando? Posso sair aqui rapidinho? A dança aqui, essa palavra que está aqui atrás de mim. Dança. Ah, tá. De qual negócio científico ela é? Hã? De Como qual... vocês desenhariam a dança? Vocês conseguiram imaginar que desenharam a dança? Não tem. Não. E vocês conseguiram imaginar que vocês desenharam a folha, essa palavra que está aqui? Sim. Sim. O que vocês teriam que desenhar para conseguir representar a dança? Um exemplo de dança. Uma pessoa dançando. Pessoas dançando. Alguém dançando, né? O que vocês teriam que desenhar para conseguir representar aqui essa palavra isolamento? Um monte de gente dentro de casa. Olhando pela janela. Pessoas isoladas em um lugar. Uma pessoa isolada. Então, vejam, o substantivo abstrato não tem Uma existência fita isolante. pura, sozinho, ele sozinho. Para eu conseguir imaginar o abstrato, eu sempre tenho que imaginar um ser fazendo aquilo, como a beleza. Eu não consigo representar a beleza, eu consigo representar uma coisa bonita, ou uma pessoa bonita, para dizer, olha só que beleza, né? Então, isolamento, beleza, dança, satisfação, caminhada, são substantivos abstratos. Eles não têm uma existência sem ser alguém fazendo aquilo, ou alguém Então, sendo. prof, é isso que eu estava tentando explicar. Isso. Porque eu falei assim, uma porta, você vê uma palavra e uma porta. Entendeu? Sim. Agora, que nem eu falei, para. Não dá para você desenhar um para, sabe? Isso que eu estava tentando explicar. Isso. Só a única coisa dessa tua explicação é que o para é um verbo, né? Então, é que eu não sou muito bom de exemplos. Fazer os exemplos. Não tem problema. O que vocês falaram antes, quando eu não digo nada, eu fico esperando mais alguém falar, porque eu quero dar a chance de que vocês pensem antes da minha explicação. Tá? Não quer dizer que está errado ou que está certo. Queria que vocês pensassem mesmo. Então, agora vocês entenderam a diferença entre um substantivo concreto, aquele que tem existência própria, como âncora, tá aqui, linha, regra, régua, casaco, skate, montanha, todos esses exemplos são de substantivos concretos, eles têm existência própria, tá? Prof, então, por exemplo, elogios são abstratos, né? Abstrato, muito bem. Tá? Uma coisa que sempre os exercícios trazem são seres assim, tipo fada. Fada é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. Concreto, eu acho. Concreto. Tá? Ele, mesmo que ele seja um ser imaginário, mas aquele ser imaginário, se eu consigo imaginar uma história de fadas, a fada está ali como um ser que tem existência própria. Entendeu? Eu consigo desenhar a fada. Não consigo? Mesmo que seja uma palitofada. Entenderam? Então, Saci Pererê, Deus, fada... Se você desenhar um homem invisível, sua folha vai ficar em branco. E vai ser uma coisa abstrata. Mas eu preciso imaginar o homem invisível mesmo assim. Tá? Mas essa é uma ideia legal. Tá? Entenderam a diferença? Então, foram mais dois tipos. A gente já viu próprio, comum, e agora abstrato e concreto. Se o substantivo é abstrato, ele não é concreto. Se ele é próprio, ele não é comum. Às vezes, uma palavra que é um substantivo comum vira um substantivo próprio naquele caso. Tá? O Indium Joe, no nosso livro, a palavra índio é um substantivo comum a todos os... Mas aquele personagem, o Indium Joe, primeiro, que o nome já deu uma mudadinha, em vez de índio, virou Indium, é o nome próprio dele. É o apelido que deram para ele, é o nome dele no livro. Tá?
Agora a gente vai ver mais 2 tipos que são simples ou composto. O que vocês costumam achar por uma coisa que é composta? Que ela Uma vem coisa de que é outra? cheio, não sei. Que ela Tem vem. aquele tracinho no meio? Que tem tracinho no meio. Prof, tem uma dúvida no chat. Ah, peraí. Sobre isso? É a última fala, prof. Sobre essas coisas mesmo. Não entendi muito bem abstrato concreto, estou com matéria acumulada, fórmula de casa. Gente, vocês querem falar? É a da Luciana. Ah, viu aqui? Gente, se você Quem não entendeu bem abstrato completo e composto? Abstrato e composto? Mas o composto a gente ainda nem viu. Quem é aqui que está com o nome de Luciana? Ah, concreto. Quem é a pessoa? Quem é que está com esse nome de Luciana? É a Luciana. Não, é a Ana Ana Luísa. Luísa. A Luciana Raipati é a Ana Luísa. E Tá. a é outra melhor falar no Luciana microfone, é em vez da dúvida no chat? A professora, a Cecília não vai ver no microfone, eu acredito. Tá de novo. No chat. Ana, o abstrato, então, é aquele substantivo que representa uma coisa que não tem existência própria, tá? Eu preciso imaginar alguém fazendo, eu preciso imaginar alguém sendo aquilo. Por exemplo, se eu disser assim, a diversão. A diversão é um nome daquela coisa de se divertir. É o nome da ação de se divertir. Mas eu não consigo imaginar, não tem existência própria a diversão. Eu preciso imaginar alguém se divertindo. Tá? Então, ele é abstrato por isso. Tá? Como aquele exemplo que eu botei ali, âncora. Âncora é um objeto, ele tem a existência própria, eu consigo imaginar a âncora, ele é concreto. Tá? E agora a gente vai ver o simples e composto. Alguém falou que o composto é quando tem mais do que uma coisa. Alguém falou que é quando ele tem o tracinho no meio. E tem mais que falaram do composto? Ninguém escreveu nada sobre ele. O simples, então, é quando ele tem um só radical, uma só ideia ali. Tá? E o composto é quando tem mais do que uma ideia. Quando vocês pensam em beija-flor, a palavra beija-flor é formada por 2 radicais, 2 ideias, que são beija, o verbo beijar, e flor, aquele vegetal. Quando eu junto as 2 coisas, forma uma terceira ideia, que não é nem beija, nem flor, é um passarinho. Tá? Essa palavra, que é formada por 2 ou mais radicais, é uma palavra composta. Ô, prof, Se ela é um substantivo, ela é um substantivo composto. e quando tem 3 coisas nele? Como, por exemplo, bem te vi, tem o bem, daí o te e o vi. Como é que a gente faz? Substantivo composto também. Porque o que quer dizer bem te vi? Primeiro, o nome do passarinho, diferente do beija-flor, que tem a ver com o jeito que ele fica, que parece que ele está beijando a flor, o bem te vi, essa palavra se formou pelo som que a gente ouve, do barulho que o passarinho faz, que parece que ele diz, bem te vi, né? Então... Ele viu muito bem a gente. Tá? Então, mas o nome dele vem do som que ele faz. Já o nome do beija-flor vem da imagem, quando a gente olha, parece que ele está beijando a flor. Tá? Porém, o resultado dessa composição, ou seja, quando eu junto essas palavras, que cada uma delas tem um sentido, forma uma terceira coisa que não é nem aquilo que está dito no primeiro pedaço, ou no segundo, ou quando tem 3 no terceiro. Tá? Então, isso é uma palavra composta, um substantivo composto. E um substantivo simples tem só, que é a maioria dos substantivos, que tem só um radical, tem só uma ideia nele mesmo. Tá? Então, aqui, tempo. A palavra tempo sozinha, ela tem uma ideia. E a palavra passatempo, daí alguém falou ali em hífen, o tracinho, né? Na verdade, nem todo substantivo composto tem o tracinho. Às vezes,
como a palavra passatempo, não tem item, tá? Simplesmente chegou outra cachorrinha aqui em casa agora, essa barulhada aqui. Tá? Então, algumas até... Ó, tem girassol que eu botei aqui também, ó. Girassol. Hoje tem todos os barulhos nessa casa. Que são duas palavras e que indicam uma ideia, que é aquela flor que gira de acordo com o lado onde está o sol. Tá? Prof, no chat, a Luciana Leão, que no caso é a Luísa, ela falou que uma coisa que se ela podia assistir no YouTube, porque o Wi-Fi dela tava ruim. E a ligação tava travando. Tá bem. Vai ficar lá, porque tá gravando. Tá? Todas as aulas vão ser gravadas e vão ficar lá depois. Tá? Prof, o que ela quer dizer se ela vai ganhar falta se ela fazer isso? Não. Não? Não vai ganhar falta, porque ela estava ali, né? Até agora ela assistiu. Tá bem? Deixa eu ver que horas são. Aliás, tá bem na hora de terminar, né? E nós não chegamos no último que eu queria dar uma tarefa. Não era 11h15 que acaba, prof? Não É 11h05, Gabriel. já passou um pouquinho, mas eu vou só falar desse último aqui, aí nós vamos deixar o coletivo para ver na próxima semana, vai ter uma tarefa que vocês vão gostar. Os outros dois tipos, então, que a gente vai ver hoje, são primitivo e derivado. Vocês já aprenderam essas palavras lá no Fundamental 1, quando vocês estudaram História e Geografia. E também esse ano, vocês falaram do homem primitivo. O que quer dizer primitivo? Não lembro. Antigo? O homem das cavernas? Como é? Tipo o homem das cavernas? Primeiro? Que veio primeiro, tá? Que veio primeiro. Então, o substantivo é primitivo e é derivado de acordo com a ordem que ele nasceu, vamos dizer assim. Então, existem palavras que são da mesma família, e olhando para elas já dá para ver que elas são da mesma família. Por exemplo, se eu disser assim, ferradura, tem a ver com qual palavra? Ferro? Cavalo. É a ferradura do cavalo, mas a palavra que deu origem à ferradura é ferro. E também deu origem a quais outras palavras que vocês lembram? Ferragem? Ferragem, Ferrugem. ferrugem, enferrujar, é um verbo, ferrinho, cerrado, é um adjetivo. Tá? Então, essas palavras todas são da mesma família, são palavras cognatas, significa que elas são da mesma família. Agora, se eu tivesse dito assim, de toda essa família aí, ferrugem, ferrado, ferraria, ferreiro, enferrujado, qual será que foi a palavra primitiva? Qual que veio primeiro? Ferro. Ferro. Tá? Então, ferro é uma palavra, um substantivo primitivo. Ferradura, ferreiro, são palavras derivadas, são substantivos derivados. Entenderam a diferença? Está fazendo barulho, alguém falou ali. Tá, eu agora vou olhar o que vocês comentaram, tá? Eu já na próxima aula respondo essas perguntas que estiverem aqui e vou já parar de gravar, tá bom? Tá. Alguém tem alguma pergunta para fazer oralmente? Não. Não. Entenderam o conteúdo de hoje? Sim. Sim? Agora, com isso aqui, vocês já podem fazer aquela folhinha que foi sobre substantivo. Tá bem?